O tema é a fidelidade de Noé diante de uma geração pecaminosa. A palavra de Deus é clara aqui no livro de Gênesis capítulo 6 e versículo 8, que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em sua geração. Então, diante dessa sociedade, diante desses homens, dessas pessoas, Noé, ele fazia diferença. E eu quero trazer para vocês a importância de nós fazermos a diferença também em nossos dias. Hoje é normal muitos cristãos que estão parecendo ou estão parecidos com o perverso. E tem que haver essa diferença. Eu não estou aqui falando de religiosidade, não estou falando para você ser um religioso. Mas você não pode confundir a liberdade com libertinagem. E nós estamos vendo hoje uma liberdade onde as pessoas elas estão parecendo-se, ou seja, estão parecidas com os perversos. Hoje está normal no meio da igreja, prostituição. Hoje está normal isso, prostituição, o adultério. Isso virou normal dentro da igreja. Casamento, a pessoa separa, casa separa, já tem 2, 3, 4 casamentos. Tudo isso, eu estou falando dentro da igreja. Tudo isso está acontecendo no meio dos cristãos. Cristão que a sua aparência, muitos falam assim: não, mas Deus não está olhando a aparência, Deus ele olha o coração. Concordo com você, é bíblico isso. Concordo com você, Deus não olha a aparência, ele olha o coração, sim. Mas espera aí, mas a palavra de Deus também diz que haverá diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então haverá uma diferença, e essa diferença não está acontecendo. Então nós devemos tomar cuidado para que essa libertinagem disfarçado de liberdade venha dominar a vida de muitas pessoas, levando essas pessoas a desagradar ao Senhor. E essa mensagem de hoje, esse estudo de hoje, não é colocar nas suas costas uma religiosidade, não, mas é para que você entenda que nós temos que ser diferente. Quando a palavra de Deus diz ser santo, é justamente ser separado, é sermos separados, é sermos diferentes. Então, não estou aqui colocando uma religiosidade, mas trazendo para você uma reflexão, um entendimento que tem que haver uma diferença no modo de falar. E uma das características, vamos dizer assim, que fez com que Pedro fosse descoberto era o seu modo de falar. Quando aqueles homens o acusaram, falaram: ei, você é um deles, porque você fala como eles. Como é que você fala? O que sai da sua boca? Tem testemunho? Aquilo que você fala, aquilo que você diz? Porque hoje nós estamos vendo aquilo que eu estava falando, hoje está normal no meio da igreja, xingamento, palavrões. Hoje as pessoas falam palavrões igual os perversos. Então, aonde está essa diferença? Então nós vemos que na época de Noé, ele fez a diferença. Ele foi a diferença. Ele foi diferente. E diz a Bíblia que Noé achou graça diante do Senhor, porque ele era justo, íntegro, e ele andava com Deus. Ele não seguiu a maioria. Ele não seguiu o mau exemplo da maioria. Ele foi diferente. Ele poderia ter se contaminado. Ele poderia, vamos dizer assim, ter se perdido. Mas não. Noé tem uma importância muito grande na nossa vida, na nossa existência. Noé simplesmente não fez a arca e salvou a família. Não, Noé não salvou somente a sua família, mas Noé salvou a criação. Se hoje eu existo, você existe, foi porque este homem
ele fez a diferença. Foi porque este homem, ele se preservou diante de uma sociedade má, adúltera, perversa, pecaminosa. Ele se preservou. E por causa dele, por causa de Noé, ele também salvou a criação. Ele salvou a criatura, ele salvou o homem, a raça humana. Essa é a verdade. Então, por isso que eu quero trazer essa importância, que nós também devemos fazer essa diferença. A fidelidade não depende do ambiente, mas da decisão pessoal de andar com Deus. Dependendo do ambiente que você esteja, ou que você trabalha, ou você estuda, ou você vive. Até porque nós vivemos no meio de lobos, né? O próprio Senhor Jesus disse. E nós precisamos fazer a diferença. Assim como Noé fez a diferença. Lá em Gênesis 6:22, diz assim: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe ordenara, assim o fez. Mesmo sem ele entender, ele obedeceu. Então entenda uma coisa. Mesmo sem nós entendermos, muitas das vezes, não entendemos certas coisas, não entendemos, mas não procure entender, só seja fiel. Guarde a palavra. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Naquela época nunca havia chovido. Por isso que ele obedeceu, simplesmente obedeceu. Ele não questionou. Zombaram de Noé. Ele construindo aquela arca e aqueles homens dizendo: olha, o que você está fazendo? Você é louco, você é maluco? E ele dizendo que haveria um dilúvio. Então, ele construiu a arca por fé e não por lógica. Ele construiu por fé, obedecendo à voz de Deus. Então, ser fiel hoje é obedecer mesmo quando o mundo ri, critica ou chama de ultrapassado. Assim como zombaram de Noé, hoje também muitas das vezes o cristão é zombado, o cristão é criticado por seu modo de ser, por seu modo de falar, pela sua honestidade, por sua verdade, por seu caráter, por ele estar na igreja, por ele seguir ao Senhor Jesus, por ele obedecer. É chamado de careta diante dessa geração que nós vivemos hoje. Você sabe que também a arca, ela tem um significado. A arca ali foi o símbolo de salvação. Algo que foi importante Noé construir para que houvesse a salvação da raça humana. A arca, ela foi o meio de salvação para Noé e sua família. E hoje, Jesus Cristo, Ele é a nossa arca. Lá fora da arca, havia juízo. Ou seja, aquela humanidade ali que foram mortas naquele dilúvio. Agora imagine pessoas boiando, corpos boiando. Alguém pode dizer assim: que maldade de Deus. Não, não foi maldade. Isso se chama justiça. Não confunda maldade com justiça. Então, fora estava a justiça, mas dentro havia salvação. Fora de Cristo, a perdição, a condenação. Mas em Cristo, a vida eterna. Em Cristo a esperança, em Cristo a ressurreição, em Cristo a salvação. Jesus, ele traz esse alerta para nós, que também a sua vinda acontecerá como os dias de Noé. Em Mateus capítulo 24, versículo 37 até o 39, ele fala sobre isso, que a sua vinda será como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, viviam normalmente, ignorando o aviso de Deus. E o juízo veio de uma forma
inesperada. É assim que vai acontecer. Quantas pessoas estão partindo dessa vida, quantas pessoas estão morrendo de uma forma inesperada? Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã, você sabe? Ninguém sabe. O jovem pensa que vai viver para sempre e vive uma vida fora da vontade de Deus. Acha que vai viver para sempre. Não. Hoje, nos dias de hoje, jovens morrem mais do que pessoas com mais idade. É preciso você tomar consciência. Tome consciência. O mundo continua distraído, mas o tempo da graça tem limite. A volta de Cristo vai ser repentina. O tempo da graça tem limite. Pensa bem nisso aí. Então, o que eu quero trazer para vocês com essa live de hoje? 5 lições. Primeira, seja fiel, mesmo sendo minoria. Seja fiel. Assim como Noé foi fiel, mesmo sendo o único homem diante daquela geração. Então, seja fiel, mesmo você sendo a minoria. Não se preocupe, faça a sua parte, seja fiel. Segunda lição, ande com Deus em meio à corrupção. Se você está na política, ande com Deus. Ande com Deus em meio à corrupção. Esteja com Deus, esteja firme com Deus. Seja fiel a Deus, faça a diferença. Seja a diferença. Como Deus falou para Abraão, se tu uma bênção. Que você seja bênção, que nós possamos ser bênção para a vida das pessoas. Terceira lição, construa sua arca espiritual. Uma vida de oração, palavra de Deus e santidade. Tenha uma vida com Deus. Quarta lição, avise o mundo. Assim como Noé pregou, assim como Noé falou, você também. Avise o mundo. Avise o mundo que Jesus está voltando. Avise o mundo que Jesus está aí. Os sinais estão alertando. Avise o mundo. Quinto, prepare sua família para os tempos difíceis. Prepare a sua família. Prepare os seus filhos. Porque os tempos são difíceis. A conclusão: Deus sempre preserva os fiéis. A geração pode estar corrompida, mas ainda Deus procura homens e mulheres como Noé. Deus ainda está à procura dos fiéis. Como diz a palavra de Deus, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda no reto caminho, esse me servirá. O fim será como nos dias de Noé, mas a fidelidade ainda vai fazer a diferença. Assim como Noé achou graças aos olhos do Senhor, que eu e você também possamos achar graça aos olhos do Senhor. Que a gente faça a diferença. Que sejamos a diferença diante dessa geração. Seja a diferença, faça a diferença na sua escola, no seu trabalho, enfim, aonde você estiver. Seja um Noé. Que Deus abençoe você e a sua família poderosamente em nome de Jesus. Fica com Deus.